Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, né? Fui pego meio de surpresa, né? Mas a gente tem a disposição de estar servindo ao Senhor naquilo que Ele nos chama, né? Então, quando o pastor Marcelo me ligou, né? Hoje eu falei, não, vamos sim, estamos às ordens aí para estar servindo, né? Ainda mais estar aqui com os irmãos em Campos, pastor Fernando, pastora Valdirene, que tão gentilmente nos acolheu quando a gente chegou na Cristã Bíblica, né? Isso há quase 10 anos atrás, 9 anos e meio, né? A gente já morava em São José dos Campos e a gente começou a participar de um grupo familiar, né? Que eles eram os líderes e nos receberam tão bem lá, mas logo depois eles vieram embora para Campos do Jordão. Isso já vai para 9 anos, né, pastor? Faz tempo já, né? O tempo passa bem rápido, né? Bom, meu nome é Cláudio, né? Eu sou da Igreja Cristã Bíblica, trabalho com o Ministério de Adolescentes, junto com a minha esposa, a Lala. Sou pai de uma adolescente, a Lidiane, e sou pai de um ex-adolescente também, que a gente liderou também, que é o Luiz Henrique, que hoje ele está no Ministério de Jovens, faz engenharia em Campinas, né? Já estava fora de casa, né? E às vezes a gente fica pensando, né, que as coisas estão caminhando de um jeito, né? E há 4 anos atrás ele saiu de casa e foi morar em Campinas, né? E para mim era uma alegria muito grande, que eu sou de Campinas, estudei na mesma universidade que ele está, e de repente a gente nunca mais pensou que o nosso filho fosse morar com a gente em casa de novo. E a gente está desde março com ele em casa, e está sendo uma alegria de novo. A mãe está vibrando com isso, né? Depois vai começar o processo de desmame de novo, quando ele voltar para a faculdade em aula presencial, né? Na verdade, o desejo do coração dele, o nosso, é que no primeiro semestre do ano que vem ele vai servir ao Senhor num seminário lá em Florianópolis, né? Vai ficar 6 meses lá, para depois retornar para Campinas para concluir o curso dele, né? E esse é o desejo do nosso coração, né? De ver os nossos filhos servindo ao Senhor com paixão, né? A mesma paixão que Deus tem colocado no nosso coração na obra do Senhor, né? E a gente quer trazer isso para vocês aqui nessa noite, né? Algumas semanas atrás, o pastor Marcelo me chamou para dar uma palavra na sala de oração na nossa igreja, e o Espírito Santo me levou a pensar um pouquinho no momento que a gente tem vivido, né? O momento que nós estamos vivendo em família, né, é um momento bem turbulento, né? A gente já está há algum tempo passando por uma série de provas, né, que eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa casa, né? E também que o mundo está vivendo, né? Não somos só nós que estamos passando por pandemia, não são só vocês, é o mundo inteiro que está passando por isso. E me lembro quando começou a pandemia, que as pessoas falavam que agora a igreja ia despertar, agora a gente vai ter tempo para estudar a Bíblia, agora a gente vai ter tempo para orar mais, e agora vai ser diferente, a igreja vai buscar mais, e vai ser isso, e vai ser aquilo. E a gente já está quase que terminando a pandemia, né? E a pergunta é, fez diferença na vida de cada um esse tempo que a gente está tendo, né? Esse tempo de isolamento, né? E eu estava pensando nisso daí, né? Pensando como que tem sido a nossa vida nesse período de dificuldade, né? E olha, a gente é cristão, mas a gente passa por dificuldade também, né? E a Bíblia deixa isso bem claro, né? Que a gente teria as aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Jesus Cristo já tinha vencido tudo isso, né? E na ocasião, o Espírito Santo me levou a meditar um pouquinho no Salmo 126. A minha filha está curiosíssima para saber do que eu vou falar. Ela fica, pai, você vai falar sobre o quê? É sobre o estudo que você deu outro dia nos adolescentes? Não, filha. Ah, mas você vai misturar com a palavra da pastora Etel? Eu falei, vou comentar alguma coisa assim que a pastora Etel falou hoje cedo na igreja. Mas é aquilo que o Espírito Santo fala, às vezes, cada vez é uma coisa diferente, né? Então, eu estou aprendendo a administrar essa questão de Bíblia e óculos, tá, gente? Não tem muita familiaridade com isso. Então, abre a Bíblia, põe o óculos é só para perto. Então, vai ficar um vai e vem aqui, tá? Mas o Salmo 126 é um salmo de júbilo, né? É um salmo de alegria, um salmo de os problemas acabaram, né? Nós estamos retornando para a terra prometida, para a terra que Deus nos deu, né? Esse salmo ele é descrito no fim do exílio babilônico, quando Israel tinha sido levado para a Babilônia, né? E quando eles estão retornando
para Israel, deixando de ser escravos, né, é que esse salmo foi escrito, né? E ele começa exatamente dessa forma, né, com muito júbilo, né? E aí o salmista começa a falar: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar agora. Queria convidar você a fechar os seus olhos, né? E está pedindo mesmo, Espírito Santo, fale o seu coração, né? Eu de mim mesmo não tenho nada, mas aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na vida de cada um, nós queremos que Ele vai fazer. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos, aqui nessa noite, ó Deus, crendo, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, e o Senhor permitiu que quem está vendo online, Senhor, estivesse ouvindo essa palavra, Senhor. E nós clamamos que essa palavra, Pai, penetre fundo, Senhor, na alma de cada um, Senhor, Pai, e traga discernimento daquilo que é seu e daquilo que não é seu, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, Deus. O Senhor tem nos livrado do mal, Pai, e nos ajudado nos tempos difíceis. Por isso, Pai, nós pedimos, Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. 70 anos de escravos. Esse foi o período que o povo ficou na Babilônia. E é nessa época que eles estão retornando. É interessante que nem todos que estão retornando são os que saíram, né, que foram levados. Muitos morreram, outros nasceram já como escravos, né, mas eles estavam voltando ali. E estavam, pelo visto, o povo de Israel, você vê as festas até hoje. Tem um amigo meu que fala que quando acabar a pandemia, ele vai fazer uma festa judaica, vai durar 7 dias, com todos os amigos deles reunidos, né? Porque o povo de Israel é um povo que faz festa. E eu fico imaginando eles voltando, né? E não era pouca gente que estava voltando, era muita gente, e levando muita coisa, voltando para Israel, né? Saindo da Babilônia e voltando para Israel. Né? E fazendo festa, que é uma característica, né? E todo mundo estava vendo. Os outros povos que viram durante 70 anos o povo de Israel sendo oprimido, sendo escravo, né? Viram Jerusalém ser destruída, viram ser saqueada, os utensílios do templo e tudo mais. As outras nações viram tudo isso, né? E eles estavam vendo ali esse povo voltando para Israel. E eles estavam ali todo regozijando, né? É um tempo de alegria, né? Eu acredito, né, e falo isso por fé, que a gente está para chegar nesse tempo de alegria no que diz respeito a esse período louco que a gente está vivendo, que deram o nome de pandemia, né? Eu acredito sim que está acabando, mas da mesma forma como eu perguntei, né, existia uma expectativa de como a igreja estaria, o que ia acontecer com a igreja. E a minha pergunta é: nós estamos terminando esse período de pandemia, esse tempo, fazendo uma paráfrase, né, de escravidão, de isolamento, de estar cerceado da nossa liberdade, até mesmo de nos encontrar, de nos abraçar e tudo mais, com alegria, porque a gente pôde desfrutar de algo renovador nesse período? Ou a gente está vai sair desse período de pandemia da mesma forma que a gente entrou? É um tempo de alegria, e eu acredito que vai ser um tempo de júbilo, sim, mas como que a igreja, e não estou falando só o CBT aqui, não, estou falando da igreja, corpo de Cristo, né? Como que a gente vai estar, né, quando sair? A pergunta que Deus tem me feito é: as pessoas estão olhando para nós e estão falando, Deus tem feito grandes coisas por eles? A nossa atitude, aquilo que a gente tem refletido para o mundo, está levando as pessoas que estão ao nosso redor, as outras nações, a dizerem: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por isso eles estão alegres?
ou eles estão vendo em nós tristeza, ou eles estão vendo em nós medo, eles estão vendo em nós receio, até mesmo acuados pela situação, né? Nós, como eu falei, a gente tem passado e passou e está passando ainda por uma série de dificuldades, né? E eu brinco que a gente já estava com uma série de lutas, né? Sabe quando você pega o liquidificador e vai testando, faz o pulse, só faz um desliga, né? De repente se liga para bater o que você quer bater, né? A gente foi dando uns pulsos assim de tribulação antes da pandemia. Aí começou a pandemia, apertou o liquidificador, virou turbilhão, né? Ficou bem mais intenso, né? Logo em maio do ano passado, eu tinha um contrato como prestador de serviço de uma empresa, né? A gente encerrou esse contrato. Em julho, a minha esposa foi acometida de uma embolia pulmonar. Né? Os meus amigos falam que a gente não tem gripe, né? A gente só tem, eu tenho safena mamária, né? Minha esposa já foi com embolia pulmonar, com risco de vida, né? Nós ficamos mais de uma semana no hospital, ela ficou na UTI, né? Então já começou assim, perde o emprego, já vem um problema de saúde grave, né? Foi passando, né? E a gente lá, né? Em janeiro as esperanças, tudo está melhor, né? As coisas vão começar a melhorar. A minha esposa começa a fazer alguns exames de rotina, antes da pandemia, né? E de repente chega a pandemia, né? E eu procurando emprego, né? E aí em janeiro o mercado aquecido, e estava aquecido mesmo, e eu fazendo várias entrevistas, de repente eu estou em 3 processos seletivos na fase final, negociando salário, gente, não é que já estava mesmo na fase final mesmo, falei, opa, vou poder escolher para onde eu vou trabalhar agora, né? O último processo, eu fiz a última entrevista de um deles já na primeira semana de pandemia, e de repente tudo é cancelado ou é congelado, todos os processos seletivos, né? Sai os resultados dos exames que a minha esposa estava fazendo, o médico que examinou ela afirmou, no primeiro momento, que ela estava com câncer. A gente, nossa, peraí, né? Não. Né? E, falar a verdade, a gente não ficou tão preocupado com esse diagnóstico, porque a gente viu que era algo para tentar atormentar a gente mesmo, tirar a nossa paz, né? Então, foi todo um processo de investigação durante a pandemia, com restrição de consulta, restrição de exame, o que demoraria um mês, demorou quase 4 meses para sair o resultado, e o médico estava enganado, né? Na verdade, eu creio que Deus interviu ali e transformou o diagnóstico, né? em outra coisa, né? Aí, Covid, a gente com medo, eu sou grupo de risco, né? E tenho várias comorbidades, né? E eu tomando meus cuidados, a gente tomando cuidado em casa, né? A minha esposa trabalha com idoso, então ela faz atendimento domiciliar, tem que ter todos os cuidados mesmo para não correr o risco de transmitir a doença. Meu sogro é assaltado, faz a minha sogra de refém na casa. Conclusão, a gente tem que tirar eles da casa, foram morar com o meu cunhado, até arrumar um apartamento para eles, tudo muito rápido, né? Porque não podia deixar exposto. Vem um outro cunhado para ajudar a procurar apartamento, que mora em Goiânia, todos pegaram Covid. Né? E pela graça de Deus, na minha casa, ninguém pegou. E a gente esteve junto com eles, tudo, várias vezes, né? A gente não vê Deus guardando mesmo, né? E nessa situação, meu sogro é internado com um estado mais grave, e fica 29 dias internado, 25 dias entubado, e vem a falecer dia 25 de agosto. Né? Então, a gente ficava imaginando assim, nossa, o que Deus quer, né? Que o negócio não é só a pandemia, o negócio vem vindo e com outras coisas juntos, né? E quando eu estava pensando nesse salmo, eu comecei a lembrar, o Espírito Santo começou a trazer à minha memória coisas que as pessoas falam a respeito da nossa vida. Né? Um dia, conversando com um amigo meu, já nesse período que meu sogro estava internado no hospital, e ele falou, Cláudio, como que você aguenta? Eu falei, meu irmão, na verdade a gente não tem outra opção, né? Mas Deus dá graça. Ele falou, eu não consigo imaginar que é passar isso que você está passando. É porque você é muito firme com Deus. Amigos começam a entrar em contato com a gente e nos ajudar financeiramente. Né? Estava comentando com o pastor Marcelo, eu coloquei um propósito, a Bíblia fala que eu nunca vi o justo perecer, né, nem mendigar o seu pão. E eu coloquei como um propósito, né?
como eu era prestador de serviço, não tinha nenhum benefício, né, de salário-desemprego, essas coisas, fundo de garantia, nada disso, né? E eu coloquei propósito, não vou pedir, né? E as pessoas começaram a procurar para oferecer. E conforme o Espírito Santo ia, e a gente foi vendo a nossa casa sendo suprida o tempo todo, né? De uma forma extraordinária, né? A ponto de eu estar com menos dívida agora do que eu estava antes de começar o período, né, de busca de emprego, né? Então, assim, a gente tem visto, né, e a gente tem percebido as pessoas falando, vocês estão alegres, porque o Senhor tem feito grandes coisas por vocês. Mas, né, esse texto, esse salmo, eu tenho a impressão que ele foi escrito do fim para o começo. Ele começa narrando o final. Ele começa narrando que, olha, a gente está voltando, glória a Deus, a gente está alegre, todo mundo, uau, Deus tem feito maravilhas para esse povo. Mas não começou ali a história começou 70 anos atrás, quando eles foram levados cativos, quando eles foram escravizados, quando eles foram tirados da casa deles, daquilo que Deus tinha dado para eles, para uma terra estranha. Quando eles foram oprimidos culturalmente, intelectualmente e principalmente espiritualmente, sendo forçados a se curvar diante de outros deuses, sendo provados naquilo que eles tinham de mais convicção, que era quem era o Deus dele, que na verdade o povo lá era meio com altos e baixos, né, e até estavam indo por causa disso mesmo, que Deus avisou que ia levar eles cativos, para que eles se firmassem no Senhor, né. Então esse salmo ele começa escrevendo o final da história, né? Mas o começo foi bem diferente. O começo dessa história que está nesse salmo, para mim ele começa a ser narrado no versículo 4. Ele começa com uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Pesquisando um pouquinho o que são as torrentes do Negueb, são chuvas sazonais, né, que alagam mesmo uma área que permite que até tenha agricultura, né? E essa região do Negueb vai até o deserto do Sinai. E até o comentário que tem na minha Bíblia fala assim, quão grande é a alegria de alguém que está andando no deserto e encontra uma corrente de água, uma fonte de água, né? Então é isso que está falando aqui, né? E começa com essa oração, Senhor, restaura a sorte, como as torrentes do Negueb, que eram sazonais, e conforme a necessidade da irrigação, essas águas vinham, né? Versículo 5 fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E feita a introdução um pouquinho falando, né, que Deus ele nos capacita para passar pelas provas. Eu queria falar um pouquinho sobre essa segunda parte do Salmo, que para mim é a primeira, foi o que aconteceu primeiro. Eles não voltaram com júbilo sem antes passar pela dificuldade. Muita gente perdeu o emprego nessa pandemia. Muita gente já estava desempregado nessa pandemia por causa da crise que o país estava vivendo. Como que a gente tem conduzido a nossa vida diante das adversidades? A gente tem visto como oportunidade para a gente semear ou para a gente simplesmente se achar o mais miserável de todos os homens e, pô, Deus, ó céus, né? Quem é mais antigo lembra desse desenho animado, né? Ó céus, ó vida, né? E só se lamentar, né? Aqui está falando que algo, quando está falando de restaurar, né, ele restaura a nossa sorte, é algo que tinha se perdido. Senão ele não está pedindo para restaurar, seria faz de novo, faz, Senhor, a nossa sorte, né? Mas é algo que eles já tinham experimentado, né? E quantas coisas a gente tem perdido na nossa vida, e a gente precisa clamar ao Senhor que Ele restaure, né? Deixa eu olhar meu colinho aqui, né? Parece que o processo na vida do povo de Israel começa nesse versículo, quando ele clama por restauração. Aí começa.
E no versículo 5, 6, ele vai falando de algo que nem sempre a gente está disposto. A gente quer o júbilo, a gente quer a alegria, a gente quer a festa, a gente quer a comunhão, a gente quer que os nossos parentes sejam convertidos, que aceitem a Jesus, a gente quer ver o nosso emprego ser promovido, a gente quer ver o nosso trabalho, o ambiente de trabalho ser transformado, a gente quer ver a nossa casa ser transformada. Mas a gente esquece que para isso é preciso você semear com lágrima. O versículo não fala que é tudo júbilo. E o versículo, esse salmo começa a falar para nós de algo que a gente tem que fazer. E que a igreja, eu falo igreja geral, tá? Não estou falando aqui, né? Tem esquecido. A gente quer os louros, né, do negócio, a gente quer a glória, a gente quer, nossa, bombar, a gente quer 1000 conversões, a gente quer, né? Mas a gente não quer semear com lágrimas. E isso, gente, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu posso passar pelas tribulações e chorar, né? Mas se eu continuo olhando para o consumador da minha fé, né, isso daí vai fazer a diferença. Eu vou poder voltar com feixes, eu vou poder colher com alegria. Não existe colheita com alegria, gente, se não tiver choro. Eu comecei com essa história que meu sogro morava numa casa que tinha uma horta, né, e com o falecimento dele, a gente dispensou os ajudantes da casa e eu fui cuidar da horta. A minha esposa ria, porque ela não imaginava que eu sabia fazer isso. E quando eu era criança, meu pai sempre teve chácara, então eu sempre ajudei meu pai em horta, sempre ajudei a fazer obra, a construir essas coisas, né? Então eu peguei a enxada, fui lá, comecei a capinar, roçar, tal, né? Comecei a fazer, fiz uma sementeira para poder plantar as mudinhas, tudo. Só que aí resolveram alugar a casa, eu falei, então esquece a horta, esquece tudo, que eu não vou cuidar mais de nada, né? Mas, para a gente poder colher, eu preciso preparar a terra, eu precisava ficar no sol, porque não dá para pôr ar-condicionado na horta, não dá para ficar no conforto. Eu precisava suar ali, né? Machucar a mão, mas a mão não está acostumada a segurar cabo de enxada. Então, por menos tempo que seja, forma os calos, né? Tive que preparar a sementeira e aprender o que eu não sabia. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Da mesma forma é o nosso serviço na igreja. Se você quer que a igreja aqui local cresça, gente, está na hora de começar a chorar pela igreja. Está na hora de começar a semear, saindo da zona de conforto. Está na hora de você fazer aquilo que te custa. Não fazer aquilo que não te custa. Porque aquilo que para você tanto faz, que está dentro do teu natural, da tua habilidade, gente, isso é você fazendo. Mas aquilo que te custa, que foge da tua habilidade, que exige um esforço maior e uma dependência de Deus maior, aí é o Espírito Santo que vai fazer. E aí vai fazer diferença. Vocês querem, a gente quer uma igreja grande, uma igreja forte, você quer uma vida transformada? Começa a chorar. Começa a chorar, senão você vai colher, né, coisinhas miúdas, coisinhas fraquinhas, né, vai ter mudinhas sonsas ali, né, que facilmente o sol acaba, né. Então está na hora da gente começar a pensar nisso, né, semear com lágrimas para colher com júbilo. Que às vezes a gente quer só colher, só semear na boa, né, e esperar uma colheita boa, né. Sair andando, chorando enquanto semeia. Gente, aqui eu fiquei imaginando a parábola do semeador quando eu li esse texto, né? Que a Bíblia fala que o semeador saiu a semear. Enquanto ele jogava sementes, aí vai, né? As várias situações onde as sementes caíram. E aqui está falando de sair andando e chorando, né? Enquanto semeia. Gente, não tem como. Se você não se der para o reino, se entregar para o reino, colher o reino. Se você está preocupado com as tuas coisas, né, não tem como você colher outra coisa senão que o teu egoísmo. Não tem como você colher aquilo que é passageiro.
Nessa situação toda que a gente vivendo, né? A gente, no começo, o ano passado, um bom período, a gente estava como líder dos adolescentes, líder dos pré-adolescentes, e ainda ficamos um tempo como líder, ao mesmo tempo, na transição do Ministério Infantil. A minha esposa resolveu começar o coral da igreja novamente. Por quê? Porque os problemas nos impedem de fazer alguma coisa? Não, muito pelo contrário. A gente sabe que os problemas muitas vezes vêm porque o inimigo quer nos intimidar. Mas o nosso olho, o nosso coração está firmado no reino de Deus. Cláudio, você está desempregado, a pessoa fala, e aí, tal. Eu falei, não, meu irmão, eu creio que o justo viverá pela fé, e eu estou vivendo pela fé. E uma das coisas que eu tenho visto, porque o meu filho faz uma excelente universidade, tem possibilidade de carreira excelente também, né, pelo curso que ele faz, a namorada dele que estão caminhando para a gente tem expectativa, né, não posso casar antes da hora, né, mas que vão casar, ela cursa medicina, né, quer dizer, poderia ter uma vida assim, um projeto de vida financeiro, né, assim, vamos ser profissionais de sucesso e vamos ganhar dinheiro, que os dois podem isso, né, mas o projeto deles está no reino. O projeto deles está naquilo que é do Senhor. Então, ele projetando, não, que ele quer ir para missões, ele quer ir trabalhar em lugares onde o pessoal não tá reagindo à palavra de Deus, né? Ele quer alcançar vidas. E ele vira para ela, e ele contando isso para mim, eu falei, nossa, glória a Deus, está valendo, né? Que ele falou, Yara, eu tenho vivido um milagre a cada dia, eu vejo meu pai estar desempregado, e a minha mãe teve que parar de trabalhar por causa da embolia pulmonar, isso ano passado, né, e depois na pandemia também, ela é fisioterapeuta, e a gente está vivendo um milagre a cada dia. Então, não é a minha profissão que vai me dar a certeza do meu ganho, não é a tua, é a gente servir no reino. Então, a gente vê essas coisas, a gente vê que vale a pena você estar com os olhos fixos no reino de Deus, não olhando para os seus problemas. Né? Não que a gente não tenha desânimo, vou falar isso um pouco mais para frente, né? E hoje cedo a pastora Etel estava falando de um exemplo bíblico de alguém que pagou um preço, né, pelo sofrimento. Quando Paulo se converte, né, e Deus fala lá vai para a casa de Ananias, que está, quem que foi que Deus mandou lá? Ananias, e na casa de Simão, né, que lá está Saulo, né, na verdade está Paulo, porque eu quero que ele aprenda como vale a pena sofrer pelo meu reino. Em outras palavras, é isso. Ele precisa aprender a sofrer pelo meu reino. Quem que ia querer esse chamado, gente? Olha, estou chamando aí a Karine, porque, Karine, legal, você vai me servir, e você, antes disso, você tem que aprender o que é sofrer pelo meu reino. Esse foi o chamado de Paulo. E você vê a história de Paulo, o cara pregava pra caramba, o cara sofria pra caramba, tentaram matar, e foi cobra que picou, e foi navio que afundou, né, e um monte de coisa o tempo todo, né. Na verdade, assim, não é o tempo todo, porque a narração bíblica é curta, mas conta períodos extensos, né, da vida ali, né. E hoje cedo a pastora Etel estava falando um pouquinho sobre isso, né, sobre a trajetória de Paulo. Antes de entrar nisso, né, só para encerrar essa parte da necessidade da gente ter peso pelo reino de Deus, né, o próprio Paulo, quando ele começa a falar o peso que ele tinha pela vida das pessoas, lá em Gálatas, eu anotei, tá, gente? Gálatas, só que eu não grifei onde eu anotei aqui na minha anotação, que fala que eu sinto dores de parto por vocês até que Cristo seja completo. Esse mesmo Paulo que sofreu, ele sentia dores de parto pelas pessoas, para que Cristo fosse completo na vida delas.
E às vezes a gente quer a sociedade transformada. A gente até fala que acredita que há poder no Evangelho para gerar transformação. Mas a gente não sente nem dor de barriga pelaquela pessoa que você está orando por ela, quanto mais dores de parto, né? Dizem que na escala de dores, a dor mais forte é do infarto, depois é dor de dente, depois é pedra no rim, por quarto, dores de parto, né? Mas eu acho que foi um homem que escreveu isso, que nunca sentiu dor de parto, provavelmente, né? Mas é uma expressão bem forte mesmo, que acho que qualquer um consegue entender, né? Sentir dores de parto pelos outros. E às vezes a gente nem quer perder a noite de sono quando a pessoa liga que está com problema. Gálatas 4:19, né? Obrigado, pastor. A gente não quer nem sair da nossa cama, né? Porque o irmão está sofrendo, está precisando de ajuda, ou então alguém está precisando do teu consolo, da tua orientação, né? Qual a nossa disposição que a gente está tendo para o reino de Deus, né? A gente quer ver os resultados que Paulo teve com as igrejas, né? Mas a gente está disposto a sentir dores de parto também, né? 2 Coríntios 4, foi o texto que a pastora Etel de cedo compartilhou com a gente. Eu achei bem interessante que venha calhar em cima disso, que em relação a sofrimento na nossa vida. 2 Coríntios 4, eu vou ler do versículo 7 a 12. Fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E ele está falando que o tesouro é a glória de Deus que a gente experimentou através de Cristo, né? Versículo 6. No versículo 7 ele fala isso: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo, ele entendeu o que era sofrer pelo reino de Deus, que era morrer para si, para que fosse gerada vida no outro. Eu achei, hoje à tarde eu estava meditando, né, antes de vir para campus, em cima disso, né, e eu estava pensando em relação aos dias que a gente tem vivido, né. A gente tem vivido dias maus, não tem como negar isso. Mas a gente tem vivido os dias atribulados, que nos deixam perplexos, que nos perseguem e que nos abatem. Mas não nos deixam angustiados, desanimados, destruídos e nem desamparados. Mas, Cláudio, a gente fica angustiado. Fica. A gente ficou 25 dias recebendo ligação, na verdade 30 dias recebendo uma ligação às 11 horas de um hospital, cada vez era um médico diferente, para dar o boletim médico do meu sogro. Nós não vimos mais o meu sogro. E eu dizer que isso não gerou angústia no nosso coração, eu estaria mentindo. Primeira vez que, em vez de ligar 11h30, meio-dia, que era o horário que ligava, foram ligar 3 horas da tarde, a gente estava subindo pelas paredes lá. Né? E no dia que o médico esqueceu de ligar, então, que só foi ligar às 7 horas da noite, porque a gente ligou 3 vezes no hospital. Né? Não tem como não ficar angustiado. Né? Poxa vida, faz entrevista, dá certo, vai até o final, pandemia, e aí aquilo que você quer não dá certo, aquilo que você não quer acaba dando, e vai, isso deixa desanimado? Deixa. Tem dia que você não quer sair da cama de manhã? Tem sim. A gente se sente destruído muitas vezes, o nosso físico fica destruído. Né? Eu não sei como funcionou aqui, né?
Mas quem praticou o isolamento e teve que ficar isolado, não tem um que não ficou, no mínimo, muito irritado, meio estrambelhadinho da cabeça mesmo, né? Porque não tem como você sair de toda a tua rotina, de todas as coisas, ficar dentro de casa o tempo todo. A esposa não estava acostumada a ficar com o marido em casa. De repente o marido passa a trabalhar em home office, né? Os que passaram a fazer isso. No começo, o que mais se ouvia era crise de casamento. Né? O número de divórcios no começo da pandemia aumentou, assim, drasticamente. Porque todo mundo começou a ter conflito, ter atrito. Então, vou falar que diante das situações a gente não passa por isso? Não, a gente passa. A gente não tem como negar isso. Falar, porque a Bíblia fala que não. Não. A Bíblia fala do que não dentro de um contexto, né? Que é quando Cristo vai ser gerado em você. Então, a gente tem angústia, desânimo, a gente se sente destruído, mas em momento algum a gente está desamparado. Se você tem buscado na fonte de água viva, que é Jesus Cristo, buscado socorro, mesmo que você fique desanimado, o Senhor vai dar um jeito de te animar. Seja através de um irmão, seja através de uma ministração direta do Espírito Santo no teu coração. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo nesses dias? Nesses meses aí que a gente tem passado, com certeza a minha esposa, com a minha esposa também. Quantas vezes, teve uma vez só, que eu olhei para ela, a gente se abraçou, falou, nós estamos cansados. Foi na véspera, se não me engano, do meu sogro falecer. Eu falei, nós estamos cansados. Eu falei, dessa vez está os dois. Porque o Senhor permite que um esteja cansado e ter alguém para te ajudar. O Senhor cuida de nós. E nessa vez que eram nós dois, vem irmãos do nada e começa a ministrar na nossa vida, a mandar mensagem e a nos renovar. O Espírito Santo, a gente senta e busca em oração, o Espírito Santo renova de alguma forma. Quantas noites a gente ficou sem dormir esse período? Fisicamente esgotado. Mas o Senhor vem com o Espírito Santo dele. Mas é com um propósito. É porque Ele nos ama. Isso é verdade. É porque Ele tem prazer no bem dos seus filhos. Hoje, de manhã, eu estava falando. Não sei o que falou agora, né? Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. O Senhor tem prazer. Ele não é um Deus masoquista. Vou mandar problema lá só para que eu gosto de ver o povo sofrer. Não. Tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito, para mim, está revelado aqui nos versículos 11 e 12. É para que as pessoas vejam Cristo em nós. Comparando esse texto com o Salmo, lá fala que as nações falavam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Depois de todo o deserto que eles passaram, 70 anos de tribulação como escravos e tudo mais, o pessoal começou a ver o júbilo na vida deles, pela restauração, que era fruto da oração deles. As nações começaram a falar, o Senhor tem feito grandes coisas no meio desse povo. E aqui fala que para que a vida, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A gente não passa pelas coisas como um ermitãozinho parado. Isso tem que ser manifesto. No povo de Israel, o sofrimento deles, aquilo que Deus fez na vida deles, se manifestou em alegria. E essa manifestação é para que os povos percebam quem é o nosso Deus. É para que Campos do Jordão perceba que há um Deus aqui e que quer gerar transformação na cidade, quer gerar transformação nas vidas. É para aquele teu parente que você tem orado possa perceber que, apesar de você passar por problemas, está sendo manifesta a vida de Cristo em você. É esse o objetivo, gente. E se você passar por todos os problemas e a vida de Cristo não for manifesta em você, gente, se o caráter de Cristo não for completo, se você não morrer para que gere vida em outro, cara, sinto muito, mas é uma perda de tempo e pior de tudo, que provavelmente você vai passar por tudo de novo, porque
propósito de Deus vai ser cumprido. Então, eu queria desafiar a igreja a isso mesmo, sabe? A avaliar como você tem reagido às circunstâncias difíceis e como que as pessoas reagem ao ver você passar por circunstâncias difíceis. Está sendo manifesto Cristo na tua vida? Você tem morrido para que Cristo seja manifesto na sua vida? Ou você só está querendo júbilo? Você só está querendo alegria, sem se preocupar em chorar enquanto semeia? Sem entender que para você trazer os feixes, você vai ter que ter pranteado muita coisa antes. Vou convidar vocês para ficarem em pé. Queria convidar vocês a ter um tempo de reflexão mesmo agora. Ninguém gosta de passar por sofrimento, gente. Falar que, aquele negócio, tem um texto bíblico que fala, né, tende por motivos de grande alegria quando sobreviver sobre vocês tribulações, né? Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta disso, né? Mas quando a gente consegue entender o propósito, e a gente começa a ver Cristo sendo manifesto na nossa vida, fica mais fácil passar por isso. Curva a sua cabeça agora, começa a colocar diante de Deus, clamar mesmo que Cristo seja manifesto em você, que você possa desfrutar do júbilo, da alegria, do retorno, da saída do tempo de escravidão, do tempo de isolamento, mas que você avalie se você está disposto mesmo a plantar com dores de parto mesmo, se você está disposto mesmo a chorar nesse tempo para que Cristo seja manifesto na sua vida.